Olá gestora, tudo bem? Então vamos lá, conforme dito no vídeo introdutório, esse aqui é o primeiro dos erros que nós vamos comentar em relação à gestão comercial. Se você tem interesse no tema de gestão comercial, gestão empresarial geral, planejamento estratégico, condução de equipes, liderança, empreendedorismo, esse é um canal que pode ajudar bastante você. Aproveita, já se inscreve, já dá o like no vídeo, compartilha com os teus amigos e eu tenho certeza que vai ser bem positivo para que você tenha algumas noções, algumas ideias de como resolver questões relativas. Inclusive este vídeo está sendo gravado no meio de uma pandemia. Estamos aqui em setembro de 2020 e já mirando a mudanças, que as empresas precisam fazer na sua área comercial no final da pandemia do Covid. Então vamos lá. O primeiro erro que foi comentado é em relação ao processo de compras. Toda empresa, todo produto, ele passa por uma sequência de atitudes, de ações do cliente antes de comprar este produto, este serviço. É claro que isso varia muito, por exemplo, se a sua empresa vende para uma outra empresa, ou vende para um consumidor final, ou vende para alguém que revende um produto pronto, ou vende para alguém que utiliza uma matéria-prima na fabricação de outro produto, de outro serviço. Então é óbvio que isso vai variar bastante. Mas um dos erros principais diz respeito a não monitorar, não planilhar, não detalhar, não identificar como funciona o processo comercial em relação ao processo de compras do seu cliente. Existem clientes, por exemplo, que fazem pesquisas na internet, identificam informações importantes sobre o produto e quando chegam numa loja física, por exemplo, já sabem bastante sobre aquele produto, aplicabilidades, as falhas que aquele produto tem e o seu vendedor precisa, obviamente, saber que este cliente já está chegando lá com certo nível de informação. Existem produtos, por exemplo, que são comprados diretamente na internet. Então, é importante que no seu site, no seu e-commerce, naquele portal em que o seu produto está sendo ofertado, está sendo oferecido, haja possibilidades de você mapear e de você, sobretudo, interferir no processo de compras. Porque para que serve você mapear o processo de compras? Para que você interfira positivamente em cada uma das etapas. Então, por exemplo, se o seu cliente procura informações sobre os produtos que você vende num site de buscas, é importante que você esteja nesse site de buscas de uma forma mais categorizada, de uma forma mais destacada. Se o seu cliente, por exemplo, ele vai em várias lojas antes de decidir por comprar em uma delas, é importante que quando ele pise na sua loja, você tenha um nível de aprofundamento, um nível de empatia, um nível de persuasão que seja suficiente para que ele não precise sair da sua loja e ir em mais uma ou mais duas ou mais 10 lojas, correndo o risco de não voltar mais até a sua empresa. Então, é importante que durante o processo de compra, você interfira de maneira positiva, para que o cliente pense que a sua empresa é a melhor das opções para adquirir aquele produto ou aquele serviço. Imagina você, por exemplo, que você vende para uma outra empresa. E essa empresa tem lá vários segmentos, vários setores, e uma das etapas do processo de compras daquela empresa, que é sua cliente, que faz parte, obviamente, do seu processo de vendas, é sentar-se junto a uma série de pessoas que vão determinar o melhor produto para ser adquirido, o melhor serviço para ser comprado. Então, esta reunião multissetorial e muitas vezes multiníveis também, ela é uma das etapas extremamente importantes e você precisa interferir nela positivamente. Então, por exemplo, você vai se sentar numa empresa que tem lá um diretor comercial, um gerente de produção, uma assistente de compras e um outro diretor da área financeira. Quer dizer, você tem níveis de decisão, níveis hierárquicos de decisão e níveis de influência também. Toda compra, quando requer a definição de mais de uma pessoa, de mais de um setor, você precisa identificar quem é que define, quem é que decide, quem é que dá a palavra final, quem é que dá a cartada final, mas é muito importante saber quem influencia esta pessoa que decide. Então, como que você pode interferir nisso?
Primeiro de tudo, sabendo quem são essas pessoas, o que elas valorizam de alguma forma, conhecendo melhor a empresa e indo a esta reunião, se possível, com argumentos que vão convencer cada uma dessas pessoas dentro da sua área, dentro do seu pensamento, dentro daquilo que o produto vai ajudar a resolver no setor dela, no segmento desta pessoa, deste profissional. Talvez você tenha que ir com mais alguém, talvez você tenha que levar o seu diretor, o seu vice-presidente de alguma área, se é uma empresa maior, ou se você é uma empresa muito pequena, que tem lá 1 ou 2 colaboradores apenas, leve este colaborador, é uma maneira dele, inclusive, se engajar um pouco mais no processo e entender melhor como funciona tudo isso. Então, leve lá o teu chefe de produção, leve lá o seu cozinheiro principal, se você é um restaurante, por exemplo. Então, você precisa, de alguma forma, agregar informações mais estratégicas, informações que façam a diferença nesse processo de compras. Se você trabalha com licitações, isso também é importante e vai ser feito de outra forma. Se você tem um pequeno ponto de vendas apenas presencial, que tem lá um balcão com um vendedor do outro lado, também é importante mapear o processo de compras. Independente da maneira que você faça a atividade de vendas e que o teu cliente faça atividade de compras, é fundamental que você tenha esse processo todo mapeado. Você precisa entender o que se passa na cabeça do cliente, o que se passa internamente numa empresa que é sua cliente, em cada uma das etapas do processo de compras. E você fará isso com visão estratégica, com visão tática. E também, obviamente, passando por atividades operacionais. Mas é muito importante que dentro da gestão comercial se faça a análise deste elemento que é o processo de compras. Você talvez vá ouvir em algumas outras pessoas falando jornada de compras ou jornada do cliente ou processo de aquisição. Esses são todos os termos que se usa justamente para quais são as etapas pelas quais o cliente passa, desde o momento em que ele sente uma necessidade, uma dificuldade, que ele tem uma dor, até o momento em que ele adquire uma solução para resolver aquele problema dele. E mapeando todo esse processo e interferindo de maneira positiva, você vai ter mais facilidade para que aquele cliente opte pela sua solução, pelo seu serviço, pelo seu produto. Essa foi a primeira dica. Nós vamos vir com mais 7 dicas ainda, serão 8 no total, de como eliminar determinados erros na gestão comercial. Se você curtiu, se você achou legal, deixa um comentário, faça algum tipo de pergunta, nós estaremos à disposição para respondê-las. Lembrando que nós estamos também no canal do Instagram, no Facebook, com informações sempre atualizadas, sempre pertinentes. Valeu pela sua audiência, pela tua atenção, ficamos aqui e lembre que vender acelera. Estamos juntos aí. Um abraço, valeu!